tarde! Que ótimo estar aqui com vocês hoje para a gente falar o que é realmente ser livre. Talvez você está assistindo como uma gravação e talvez você está aqui ao vivo comigo. Estou esperando o pessoal chegar para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema liberdade. Hoje uma pessoa me perguntou, Jaque, mas o que é ser livre? Aí eu pensei assim, o que é ser livre? Ela me disse, me fala em 15 segundos. Ai, que difícil. Eu disse, é poder voar, é poder não ter limites. E olha só que interessante, quantos de vocês decidiram em algum momento da vida de vocês, eu vou voar nessa área, eu não vou mais estar limitado, eu não vou mais estar preso, eu não vou mais parar. Às vezes existe esse momento, até o nosso corpo físico, né, ele precisa ter uma ação com relação à liberdade. Mas é óbvio que eu estou aqui para falar da liberdade que Jesus conquistou para nós. Essa é a verdadeira liberdade. Mas muitos de nós temos entendimentos diferentes sobre sermos livres, né? Será que nós realmente somos livres? Será que a gente realmente compreendeu o sacrifício de Jesus? Qual é a ideia que nós temos sobre liberdade? É isso que a gente vai discutir em alguns minutinhos aqui com vocês. Primeiro quero agradecer por vocês estarem aqui. Se vocês estão aqui, vocês desejam a liberdade, sabia? Porque esse é um título que diz assim, será? Será que eu quero ser livre? O que a Jaque vai falar? O que será que tem a ver? Mas eu quero falar sobre um versículo que eu amo demais, onde Jesus diz o seguinte, João 14:30. Porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem poder sobre mim. Outras versões dizem, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Ou ainda, e ele nada tem em mim. Eu não sei vocês, mas eu amo isso. Eu acho que é um princípio, uma revelação que Jesus está nos ensinando, que a palavra está nos dizendo. Que para nós sermos livres, nós não podemos estar em parceria com o opressor. Nós não podemos ser amigos. Nós não podemos acreditar nas mentiras que ele nos joga. Nós não podemos acreditar naquele poder falso que ele diz ter e que talvez nós aprendemos, talvez da forma que tu aprendeu, da forma que tu foi ensinado, é de que Satanás tem um poder enorme e que tu tem que ter medo e cuidado. E, gente, a gente precisa entender algumas coisas. Existem estruturas espirituais que Deus colocou em lugar, certo? E o nosso Deus, ele é um Deus de aliança. Não é lindo? Tu gosta disso? Nosso Deus é um Deus de alianças. Ele respeita todas as alianças que eu e você fazemos. E ele leva a sério isso. É por isso que nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é que nem aquele pai, aquela mãe que diz, eu vou deixar, mas eu já estou cuidando dependendo da tua escolha. Não, ele é totalmente entregue. E ele diz o seguinte, tu vai escolher o caminho e as alianças que tu vai fazer. Todas as vezes que eu acredito sobre mim algo que o Senhor não disse, eu já estou de acordo com o reino das trevas, com o pai da mentira. Gente, a forma que nós fomos criados, a forma que a gente entende quem Deus é, quem nós somos, quem Satanás é. Nós estamos aí fazendo acordos com mentiras ou verdades. E olha o que a palavra continua dizendo. João 8:32. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Muitos de nós estamos presos porque nós cremos na mentira. A mentira ela foi nos contada e a gente acreditou. E não pela culpa dos outros. A mentira é contada hoje dia a dia nas escolas. Ela está sendo ensinada nas casas e até mesmo nas nossas igrejas. Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma visão míope de quem é Deus, baseado na minha experiência, baseado em algo que eu já ouvi, certo? Que foi criado muitas vezes pelo homem. Por isso que a gente precisa estar sempre rendido ao Senhor. E nunca ser aquele eu sei tudo, tudo já está sobre, eu já tenho domínio. Não, nós estamos aprendendo.
Nós estamos descobrindo a verdade de Jesus. Os nossos olhos estão sendo descobertos à medida que a gente vai conhecendo, entrando para a luz mais e mais. E tem áreas na minha vida e na sua vida que a luz de Jesus ainda não entrou. Mas já que eu já me converti, já que eu já sou salvo, entendo tudo isso. A salvação do teu espírito, ela aconteceu no momento que tu aceitou Jesus. Tu foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Agora a tua alma, o teu coração, as fontes de vida que determinam as tuas ações, os teus pensamentos, as tuas decisões, essa fonte de vida aqui dentro ainda precisa ser submetida pouco a pouco ao Senhor. Por que pouco a pouco? Para nós sermos verdadeiramente livres, não podemos ter nada do inimigo em nós. Nem aquele pensamentinho que nos coloca aquém do que Deus diz que nós somos. Nem aquele olhar de julgamento para o nosso irmão, né? Que já tá aqui, ó, tudo na minha mente, já sei exatamente por que ele falou aquilo, como ele disse aquele outro. Isso é o que a gente faz muitas vezes, né? A gente começa a receber essas informações e guardar elas no nosso coração. A falta de perdão, a amargura, feridas que realmente aconteceram e que foram terríveis e que marcaram a nossa história e que acabaram muitas vezes com áreas da nossa vida. São reais e precisam do toque do Senhor. Mas a verdade, quando o Senhor deseja a nossa liberdade, não é porque ele diz assim, eu quero que tu seja livre. Então, tá aqui o que tu precisa fazer. É como uma pessoa que diz assim, eu sei o que o caminho da liberdade vai fazer contigo. Tu vai ser exatamente como eu te criei para ser. Tu vai voar e não vai ter limites. Quem não quer voar? Voar em Deus, voar no seu chamado, voar como filho de Deus, voar como mãe, voar como empresário, voar como funcionário, voar como filho, simplesmente não ter limites. Sabe, uma criança, a fé dela não tem limites, ela ainda não foi, sabe, jogado aquele monte de coisa nela para dizer que a fantasia não acontece, certo? Mas nós crescemos muito rápido. A gente não permite que esses sonhos, que essa crença num Deus incrível e maravilhoso que cuida de nós, não. Nós estamos céticos. Aquilo que eu vejo, eu creio. Aquilo que eu não vejo, não aconteceu. E esse não é o reino de Deus, né? Então, para nós sermos livres e vivermos a liberdade de Deus, eu preciso olhar para a minha vida. Eu preciso olhar para os meus relacionamentos. Eu preciso olhar aqui para dentro. Não é simplesmente uma faxina espiritual. Tudo está conectado com a nossa vida espiritual. Tudo. Agora, a verdade é essa. Quando nós entramos em contato com quem Deus nos criou para ser, nós somos espírito, alma e habitamos num corpo. Eu não posso deixar o meu corpo de lado, achar que não tem nada a ver. Eu não posso deixar o meu espírito de lado, eu não posso deixar a minha alma de lado. E às vezes nós decidimos por, eu vou prestar atenção nisso, eu vou só orar, Deus é quem vai fazer. Né? O Espírito Santo, glória a Deus. Gente, existe um trabalho para mim e você, nós somos co-herdeiros, co-participantes. O sacrifício de Jesus foi completo. Tetelestai, está consumado. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele pagou o preço de sangue de um cordeiro sem mácula. Ele se fez maldição por nós. Tudo isso já concluiu. Pronto. O nosso trabalho para a liberdade é apropriar naquela área da nossa vida. Naquele lugar que talvez a gente nem sabe que está sendo medicado pela Netflix,
que está sendo medicado pela ira, que está sendo medicado pela pornografia, que está sendo medicado pelas compras, pelas medicações, pela novela, pelo futebol, pelas atividades religiosas. A gente simplesmente coloca lá para baixo, só que os frutos, eles revelam as raízes. Se tu quer saber, se tu quer saber realmente se tu é livre, dá uma olhada nas raízes, nos frutos da tua vida. Nos frutos, eles vão te liderar para as raízes. Quais os frutos na tua mente? É o medo constante? É a preocupação constante? São os episódios, vez após vez, dizendo, ai, se isso acontecer, e o meu filho, e a minha filha, mas ai, o futuro, e o emprego do meu marido, e o meu, e a minha saúde, a preocupação, a extrema preocupação com tudo. Será isso liberdade? Quando nós encontramos o amor do nosso Pai, e nós começamos a experimentar Ele, é o que manda o medo embora. O verdadeiro amor lança fora o medo. O medo, ele só tem, sabe, aqueles bichinhos assim que se seguram, ele só tem poder e ele vai permanecer onde não existe o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor, ele traz paz, é o que traz a paz de espírito. É o que dá aquela tranquilidade que eu tenho proteção, que eu tenho um lugar. Sabe aquela paz de Jesus dormir no meio da tempestade? É esse tipo de paz. Agora, a gente precisa analisar os frutos na nossa mente, os frutos nas nossas cobiças, nos nossos desejos pecaminosos. Essas áreas ainda não se renderam. Elas ainda são idólatras. Elas ainda se rendem às obras da carne. Mas significa então que eu não sou filho de Deus? Significa então que, nossa, eu não sou de Jesus? Não! Aquela área da minha vida não é rendida ao Senhor. Eu não permiti que Ele tocasse. Eu não permiti que Ele estabelecesse o reino dEle. Eu não permiti que Ele pudesse vir e declarar a verdade sobre aquela área e nos fazer livres. Então, o que é ser livre? Esse é o tema de hoje. Para ti, o que é ser livre? Pensa na tua vida, o que ainda te prende? Eu quero falar sobre 4 raízes que a gente trabalha quando a gente encontra algo na nossa vida que a gente identifica, eu não estou livre. Eu estou fazendo um grupo de mentoria com mulheres, nós iniciamos ontem à noite, e a maioria delas, o que tu quer em uma palavra dessa mentoria? Saber a minha identidade em Cristo. Ou seja, o fruto é, eu não sei quem eu sou. Eu oro, mas eu não sei se eu vou ser respondida. Eu não sei se eu tenho autoridade. Eu não sei se Deus me ama. Eu não sei como me relacionar com as pessoas. Eu não sei como levar as coisas que não de uma forma pessoal. Eu não sei quem eu sou. Eu sei aqui. Eu sou filha de Deus, amada. Tudo isso. Agora aqui, sentir, sabe? É a mesma coisa que tu ter uma família terrena. Às vezes tu sente que aquela é tua família, né? Tu abre a porta, tu entra lá. Tu não precisa ficar pedindo licença para nada. É a tua família, ora bolas. Tu é aceita lá, certo? Agora tem famílias que talvez tu entre, tu tem que pedir, posso abrir a geladeira? Posso, com licença, posso entrar no banheiro? E quando a gente é família, não é assim. Nós estamos ali. Claro, tem seus limites saudáveis, mas o que eu estou dizendo é aquela sensação de pertencimento. E alguns de nós, como filhos de Deus, não temos essa sensação de pertencimento no reino de Deus. Áreas da nossa vida ainda estão presas. É como se tivesse uma corrente, sabe aquela bola redonda, pesada, nos segurando. E é por isso que eu disse, o que é liberdade? É poder voar, é não ter limites. É não ter limites na nossa mente que nos prendam.
É não ter bloqueios no nosso coração que nos mantém abaixo de quem Deus já nos criou para ser. Pronto, é isso. Em cada momento, em cada estação da nossa vida, nós temos uma nova oportunidade de liberdade. Você sabia? Gente, se tu é solteiro, tu ainda não sabe o que é o casamento. Tu não tem ideia das coisas que vão trazer, que são oportunidades de trabalho no teu coração. Da mesma forma, depois que tu tem filhos. Ai, ai, ai. Lembra? Quando a gente dizia assim, eu não tenho tempo para nada. E aí, as pessoas que tinham filhos olhavam para nós e diziam, esses aqui não sabem nada. Agora eu olho para aqueles que dizem que não tem tempo, solteiros, e digo, vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Depois os filhos casam, saem do ninho. Outras coisas que precisam ser trabalhadas no nosso coração. De repente, a perda do emprego. A perda de alguém importante da nossa família. Situações terríveis acontecendo ao nosso redor, que deixam a nossa fé fraca, abalada. Esses são os momentos onde vem para fora aquelas áreas que a gente não tinha permitido antes que viessem, né? Áreas que antes a gente nem olhava. É assim. Às vezes eu tenho pessoas vindo para nós, para ministração, porque agora eles chegaram no momento que a situação ficou tão difícil que já está afetando o corpo físico. Já estão lutando com inúmeras doenças. Exatamente isso. Exatamente. Gente, para que nós sejamos verdadeiramente livres, não pode existir em nós. João 14:30. Nada tenho dele em mim. Esse é o processo de santificação. Que outros versículos que eu amo? Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ali ele começa a falar, meus filhinhos, se Jesus veio para que tu fosse livre, não coloque outros julgos. Seja livre. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo. É óbvio que tem inúmeras pessoas, guias, né? Pessoas que foram estabelecidas pelo Senhor, para nos ajudar quando nós somos o quê? Imaturos. Né? Para nós dividirmos, e depois que a gente amadurece, dividir a nossa fé. Viver em comunidade. Agora, importante é isso. Você é autor da sua vida. Você é responsável pela sua liberdade, desse trabalho com o Senhor e com o Espírito Santo. Esse não é um trabalho que é somente de Deus. A parte de Jesus ele já fez, ele já conquistou tudo na cruz. Agora é a minha parte, de olhar minha bagunça aqui dentro. Eu tenho um quarto escuro. O que eu vou fazer? Eu vou fechar a porta e vou fazer de conta que nada existe? E eu só vou tentar jogar aqueles frutos ruins para o lado, porque um dia eles vão desaparecer, né? Ou eu jogo a culpa nos outros? É o momento da gente se responsabilizar pela nossa vida, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas e poder estabelecer em nós o reino de Deus. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso coração e eu sei que é o teu também. Ter esse relacionamento com o Espírito Santo para que os nossos frutos sejam frutos dignos dele. Só isso. E eu não posso produzir esses frutos. Gente, quer coisa mais artificial que eu tentar produzir os frutos do Espírito Santo? Sabe quando a gente tenta produzir a paz? Eu vou me acalmar, eu vou me acalmar, eu vou me acalmar, eu vou me acalmar. Aquilo durou ali por 10 segundos. A verdadeira paz é de dentro para fora. Só que se o tumulto está aqui, ele vai precisar ser tirado primeiro. Verdade, pastor Délio. Palavra de Deus para a sua vida, amém. E não só isso, o Senhor te vê, sabe? O Senhor te vê. Ele sabe exatamente a área que tu está batalhando. E não só isso, o Senhor também tem mais uma coisa para te dizer. Tu está no momento certo, tu não está atrasado. Talvez a mentira que tem vindo é como eu estou atrasado, como eu já deveria ter feito tantas coisas. Estou aqui para te dizer, é o teu momento mesmo, tu não está atrasado. Tu está no tempo perfeito de Deus. Isso é o mais lindo do nosso Deus. Hoje eu tenho fé para crer nisso.
Com 18 anos eu acreditei que já tinha tudo acabado. Todas as escolhas que eu fiz não trariam aquilo que o Senhor tem para minha vida. Com 18 anos. Para te ver como essa mentira não importa. Não é que eu tinha 60, 100. Eu tinha 18 e eu achava isso. Hoje eu já creio completamente diferente. A minha mente está sendo renovada diariamente. Quando eu entrego para Ele a mentira, eu digo, Senhor, eu não estou conseguindo crer. Porque, gente, é aqui de dentro que vem tudo que habita dentro da nossa mente, sabia? Não é passar uma água e vai limpar. A água de Jesus precisa vir aqui dentro, naquelas áreas que foram machucadas e que na verdade, foi o resultado. Isso que eu creio hoje é o resultado do que eu acabei crendo. Aqui, da experiência que eu vivi. Por isso que o Senhor Jesus deseja vir nessas áreas. Eu falei para vocês que eu ia falar, né, de 4 raízes. Primeira, legados familiares, tá? Nós recebemos influências espirituais das nossas famílias. Uma herança maravilhosa também. Agora, muitos de nós estamos perpetuando os mesmos ciclos, os mesmos tipos de pensamento. Da mesma forma que a gente herda, quem sabe, alguma doença física na nossa família, isso aqui vem do meu pai, isso aqui vem da minha mãe, etc. Da mesma forma, nós temos heranças espirituais. Essa é uma das raízes. Segunda, mente, tudo o que eu creio. O que eu creio sobre mim? Oi, ho! Ai, mas ontem eu conheci a Roberta. Tô maravilhada. Essas minhas mentoradas. Eu tô assim, ó, as minhas pupilas. E aí o que acontece? Segunda área, então, o renovar da mente. Esse renovar da mente é expor as mentiras, expor o lixo e deixar a verdade de Deus vir. Terceira, feridas do coração. O Senhor, ele disse, eu vim curar os quebrantados de coração. E quebrantados de coração, lá no original, em tudo aquilo, quer dizer o seguinte, quebrado, acabado. Às vezes tu sempre pensou, eu estou quebrantado, eu estou contrito diante do Senhor. Pode também significar isso. Mas eu quero te dizer, talvez tu te sente sem esperança. Talvez tu já teve alguma coisa, aconteceu tão terrível para ti, que tu diz, essa área eu não consigo deixar nem Deus entrar. Eu quero te dizer, é para isso que ele veio. Ele veio. Por quê? Por que Deus vai se importar com o nosso coração, as doenças do nosso coração? Porque isso também faz parte do homem. Corpo, alma e espírito, ele nunca anulou isso. A gente pode pegar e a gente pode permitir que ele entre lá dentro e reescreva uma nova história. Jesus, ele reescreve uma nova história. Gente, vocês precisam experimentar isso. Quando ele escreve uma nova história, tudo muda. Eu vejo diferente. Aquele evento que dominava a minha vida, aquele evento que só me trouxe dor e me botou no chão, de repente ele reescreve aquela história e os meus olhos são abertos. E eu consigo andar de novo, eu consigo voar, eu consigo ser autora com ele do que ele tem para mim. E a quarta área, e aí sim, outra raiz, libertação. Com certeza, espíritos demoníacos tiveram legalidade. Por quê? O que falou? João 14:30. Vem o príncipe desse mundo e ele não tem poder sobre mim. Outras versões, ele não tem nenhum direito sobre mim. Jesus falando. E às vezes nós ainda temos direitos. Satanás tem direitos de vir, de oprimir, de mentir. E é isso que a gente precisa cortar. Cortar pela raiz. Permitir que o Senhor entre nisso. Faz sentido, gente? Bom, meu filho chegou da escola. Um dos objetivos que eu tenho nesse verão, aqui nós estamos no verão, é que eu possa sempre receber ele. Quando ele chega, eu me atrasei um pouquinho, mas espero que tenha sido incrível. Se você está assistindo essa gravação, deixa aqui nos comentários o que falou contigo, porque pode animar outros também a assistir. Deus abençoe vocês. Nos vemos na quinta. Nós temos uma aula no YouTube. Deus abençoe.